Olá pessoal, muito bem-vindos de volta. Mais uma aula aqui no nosso curso voltado para análise dos benefícios por uma aula voltada para análise dos benefícios por incapacidade. Eu quero trazer para vocês aqui mais algumas reflexões importantes. Na aula passada, nós estávamos discutindo a aposentadoria por invalidez. Então, nós já falamos do auxílio-doença, falamos da aposentadoria por invalidez, mas eu queria trazer agora alguns outros elementos adicionais para esse nosso debate, para essa nossa discussão. Vou até adotar uma estrutura diferente aqui na nossa aula. Vejam só, eu quero apresentar para vocês um ponto importante, que é uma recomendação feita pelo CNJ. Esse é o site do CNJ, tá? Uma recomendação feita pelo CNJ. E aqui é um pouco estranho, porque é uma recomendação do CNJ, mas também da AGU e do ministro do Trabalho e da Previdência, ministério que nem existe mais, tá? De 2015, a respeito das demandas envolvendo benefícios por incapacidade. Apesar da colocação, dessa recomendação vir também da AGU e do Ministério, ela tem algumas coisas interessantes. Eu digo apesar porque nada contra a atuação da AGU, pelo contrário, tem uma atuação bastante importante, só é estranho a AGU recomendar alguma coisa aos juízes, né? Então, me parece que houve um equívoco aqui nessa formatação da recomendação, mas o que interessa, especialmente, é o conteúdo que eu queria trazer aqui para vocês. Um ponto interessante nessa recomendação e que encontra alguns problemas na prática logo no artigo 1º, a recomendação sugere uma inversão na ordem processual nos processos que envolvem benefícios por incapacidade, para que haja desde logo a perícia, a fim de que a gente consiga, na hora do INSS se manifestar em contestação, já ter ali a prova técnica. A ideia disso não é para facilitar a defesa do INSS, mas a ideia disso é permitir que haja ali a formulação de propostas de acordo. Quando a perícia judicial constata a existência de incapacidade, isso facilita que o INSS proponha um acordo. Não sei se vocês sabem, mas os benefícios por incapacidade absorvem de uma maneira tão grande a atuação da Justiça Federal e da Procuradoria Federal que existe um grupo da AGU que atua nos processos de benefícios por incapacidade em todo o Brasil, né? E eles atuam remotamente. Na verdade, um grupo de procuradores, esse grupo atua remotamente nos processos. Então, você pode ter alguns procuradores de outros estados atuando naquele processo, porque, na verdade, como os processos são eletrônicos, ele acaba ali atuando. Aí você tem um grupo que é mais especializado nas demandas em benefícios por incapacidade. E você nota claramente que houve uma melhoria na defesa do INSS nesses casos dos benefícios por incapacidade. É claro que algumas contestações continuam sendo genéricas, alguns recursos também continuam sendo genéricos, mas você tem ali um número maior de recursos que de fato enfrenta as questões e que vai analisar o ponto que está realmente controvertido, o que deveria ser a regra em todos os processos, né? Mas aumentou essa qualidade. Isso aumenta também o desafio do advogado que vai atuar com benefícios por incapacidade. Tá? Então, nós temos essa inversão, mas o que eu queria chamar mais atenção para vocês é que essa recomendação já nos coloca aqui um formulário de perícia para hipóteses de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Então, nós temos um formulário aqui com quesitos para essas hipóteses. Então, vejam só, né? Tem o padrãozão aqui, o que um perito... muitas vezes o INSS está na hora que o juiz fala, apresente quesitos, o INSS vem e junta isso aqui, várias vezes. Os quesitos são esses, conforme a recomendação número 1 de 2015, os quesitos são esses.
Bom, nada demais, número do processo, vara, vejam, qualificação da pessoa. Aqui na qualificação já quero começar trazendo 2 pontos importantes, né, que nem sempre a gente coloca, mas como é fundamental, porque como a gente já viu, no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez, a gente não está olhando para a saúde da pessoa, a gente está olhando para as condições dela trabalhar. Então, olha, 2 aspectos fundamentais aqui. Escolaridade e formação técnico-profissional. Tá? Qual é um problema que a gente vai enfrentar? Aliás, na sessão dessa semana mesmo, segunda-feira, teve um processo que a gente estava discutindo isso na 4ª turma recursal aqui no Rio de Janeiro. Quando você tem ali alguém que tem uma determinada atividade profissional, aí na perícia relata que exerce outra atividade profissional, você fica numa situação vai decidir com base em qual atividade profissional. Por isso que eu insisto no que eu venho falando há 2 aulas já com vocês, da necessidade de vocês produzirem prova também da atividade profissional, do que a pessoa faz. No caso concreto, eu não vou lembrar exatamente as profissões, mas era algo tipo assim, a pessoa trabalhava, exercia uma atividade, não sei se era manicure, alguma coisa assim, e que na hora da perícia ela disse que era do lar. Então, olha só o problema, né? Aí a avaliação do perito foi baseada no fato de ser do lar. Só que, possivelmente, ela disse aquilo na perícia porque ela já estava há algum tempo sem conseguir trabalhar e, naquele momento, ela estava sem atividade. Ó, eu tô em casa só, estou aqui, não estou trabalhando, sou do lar. Mas ela estava alegando que tinha incapacidade para a atividade dela. Olha só o problema, isso tem que ser esclarecido na petição. E muitas vezes as argumentações, mesmo após a perícia, mesmo quando o advogado é intimado a se manifestar na perícia, deixa essas coisas passarem. E muitas decisões também deixam essas coisas passarem. Vão olhar ali a atividade que ela declarou na perícia e acabou. Então, explicar o que aconteceu, deixar isso claro, isso é fundamental na atuação do advogado previdenciarista quando está falando dos benefícios por incapacidade. Vejam só, outro ponto, outra situação bastante parecida. Teve um caso em que a pessoa era lavradora, estava trabalhando como lavradora. E na perícia também colocou, aliás, foi esse caso. Não foi manicure, foi lavradora. Ela disse que ela era lavradora e na perícia ela disse que era do lar. Olha só o problemaço. Olha a diferença radical. Né? Então a gente precisa que... Nesse caso concreto, o perito ainda falou para a atividade lavradora e para a atividade do lar, ainda conseguiu salvar a perícia. Mas olha a necessidade de você trabalhar. E aqui, ó, demonstrar a escolaridade. Argumenta isso. Às vezes a pessoa tem um curso técnico, só que um curso técnico super antigo, desatualizado, que não vai servir para nada hoje. Isso tem que ser colocado, porque daqui, amanhã ou depois, vai dizer, tem curso técnico em eletrônica. Beleza, curso técnico em eletrônica, meus amigos, feito na década de 70, para hoje, não serve para nada. Né? Só que aí, olha como pode vir o argumento do outro lado. Não está incapacitado, pode até estar para a sua atividade de hoje, porém, não precisa de reabilitação porque já tem formação em outra área. Olha o problema. Você tem que enfrentar. Apesar da notícia de ter realizado o curso técnico, essa formação faz parte de um passado remoto e que não pode ser aproveitado hoje. Tem que argumentar, tem que colocar. Aquela história do vou ficar quietinho para ver se o INSS não vê, né? Vou ficar quietinho para ver se passa pelo juiz. Aí você perde a oportunidade, aí depois já é tarde. Aí depois já vinha assim, tá inovando na fase recursal,
né? Ou passou a fase do recurso e você já está em matéria de direito, porque para você pedir incidente de uniformização não adianta você ir com matéria de fato. Então você não pode deixar de argumentar, tem que colocar aquilo ali já. Tá? Bom, o que continua aqui na recomendação? Aí começa a data do exame, quem é o perito, né? Inclusive com o CRM, se houve assistente técnico de um lado e de outro. Olha a diferença. Profissão declarada na perícia. A profissão declarada na perícia. Vale, inclusive, você conversar com o seu cliente para esclarecer. Olha, quando você for na perícia, você diga a verdade sobre a sua profissão. Qual é a profissão? Você diga a verdade. Ó, a minha profissão é essa. Não tenta ficar disfarçando, não tenta ficar falando de outra coisa. Não fique com vergonha da sua profissão. Tem muita coisa assim, não é? Às vezes a pessoa tem uma determinada atividade, a pessoa tem vergonha da atividade, aí chega na hora, não, tenta dar uma disfarçada, inventa uma coisa. Não, ó, fala a verdade, fala qual é a sua profissão verdadeira, o que você trabalha com o quê? Esse também é algo que você deve fazer. Você deve orientar, esclarecer o seu cliente para dizer a verdade aqui na perícia. Né? Então aqui, ó, profissão declarada, o tempo que exerce essa profissão e a atividade declarada como exercida. Às vezes a pessoa é formada em uma área, tem uma determinada profissão e trabalha em outra coisa. Está aqui. Tá? Então vamos buscar esclarecer. Só que tudo isso está aqui na perícia, mas deve ser objeto. Isso aqui, na verdade, o perito vai perguntar. E ele vai fazer a análise dele com base nessas informações. Só que isso aqui tem que ser também matéria de prova. É o que eu estou querendo insistir com vocês. Tá? Não adianta o sujeito... qual é a sua atividade? Eu trabalho na mina de carvão. Declarou aqui. E tem um problema respiratório. O perito pode até analisar, mas o juiz tem que olhar. Mina de carvão não tem nada a ver. Está escrito aqui na Previdência Social como advogado. Como é que tá? Então não está batendo, tem alguma coisa errada, não vou considerar. Tem que ser objeto de prova. Tá? Que na maioria dos estados vem o vigilante você tem uma classificação de atividades no INSS e aí realmente você tem ali na classificação do INSS, ele coloca atividade profissional e ele tem a classificação genérica que tem vigilantes e tal, tem um monte de gente que entra ali. Aquilo realmente fica, não tem uma classificação, o INSS não está classificando adequadamente ali no SAB, tá? SAB é o sistema administrativo que cuida dos benefícios por incapacidade, é o sistema de administração dos benefícios por incapacidade, SAB, tá? Que é onde vem a perícia do INSS, Ok, descrição da atividade, experiência laboral anterior, se a pessoa já exerce, e data declarada do afastamento do trabalho, se tiver ocorrido. Aqui, meus amigos, duas coisas que eu queria destacar nesses pontos aqui. Primeiro, descrição da atividade. Lembram que eu dei uma dica para vocês na hora de elaborar a petição? De vocês colocarem ali essa descrição, inclusive com fotos do ambiente de trabalho, tá? Isso tudo ajuda aqui. Né? Então, olha, descrição da atividade. Nessa descrição da atividade, você já sabe que isso vai ser levado em consideração na perícia? Vai descrever a atividade já na sua petição inicial. Que aí você está descrevendo a atividade da maneira adequada, com calma, tranquilidade na petição, você consegue colocar ali mais perto da realidade. Né? Descrevendo em detalhes, inclusive se você tiver um ambiente de trabalho que a imagem fale muito, coloque a imagem do ambiente de trabalho na sua petição. Lembrando sempre, vale mais a pena colocar isso, essas imagens vale mais a pena você colocar no corpo da própria petição e não como anexo. Tá? No corpo da própria petição. Você bota a figura ali, escreve com a foto do lado ali já, na própria petição. Tá? Aqui, muitas vezes, isso vai valer mais para empregados. Você tem uma carta da empresa colocando ali, dizendo qual foi o último dia do trabalho da pessoa.
antes do afastamento. E esse é um documento que às vezes não aparece muito nos processos. Traga essa carta da empresa. A pessoa está se afastando, a empresa tem que dar uma carta dizendo, ó, o último dia trabalhado aqui, declaração de último dia trabalhado, para a pessoa apresentar no INSS. Traga esse documento também para o processo judicial. Se for contribuinte individual, já fica um pouco mais difícil, né? Para o contribuinte individual, já fica um pouquinho mais difícil que não tem esse documento, mas é a data que ele está declarando que se afastou da atividade. Isso vai ser fundamental para você definir a data de início da incapacidade, o que pode ali ajudar nas discussões sobre pré-existência, sobre manutenção da qualidade de segurado. Todos esses detalhes são importantes. Então você tem que avaliar. Processo é estratégia. Não tem como você começar o processo. Ah, e está incapacitado? Faz aí a inicial de qualquer maneira e depois a gente vai ajustando, né? Eu vou pensar nas provas quando o juiz despachar em provas. Não dá. Desde o início você já tem que estar com a sua estratégia probatória traçada. Aliás, você construir a sua petição inicial com base na sua estratégia probatória. Então você já tem que prever quais vão ser os problemas. O problema nesse caso vai ser a ausência de qualidade de segurado. Eu vou demonstrar que ele tinha qualidade de segurado, sim. Então eu vou construir a minha petição já apontando para esses elementos que demonstram que a pessoa tinha qualidade de segurado quando ficou incapacitado. Eu já tenho que construir a petição com esse indicativo. Com esse indicativo. Fechado? Tá? Essa requisitação está na recomendação número 1 de 2015, no site do CNJ. Site do CNJ. Se botar no Google, CNJ, recomendação, auxílio doença ou benefício por incapacidade, vai cair aqui. Tá? De qualquer maneira, eu vou botar na área do aluno para vocês. Tá? Vou botar na área do aluno. Ana, já fica o pedido aí, tá? Tô falando já aqui essa recomendação já vai ali para a área do aluno. Vamos lá. Aí começam os quesitos propriamente ditos, né? No exame clínico ali. Queixa que o periciado apresenta no ato da perícia. Gente, esse é um outro ponto importante que você deve falar com o seu cliente. Ele deve, aqui, colocar as questões de uma maneira bastante clara ali para o perito. Fala com ele, ó, o que você sente? Anota aí no papelzinho. Porque às vezes na hora da perícia o sujeito fica nervoso. Na hora da perícia está ali na correria, a pessoa gagueja. Né? Quais são os seus problemas? Se você já sabe aqui quais são os quesitos, você fala, quais são suas queixas? Anota aqui, porque você chegou para mim, veio aqui no meu escritório, falou que você está sentindo dor disso, dor daquilo, mas você chegou lá no perito, você falou que estava com dor de cabeça. Isso acontece. Né? Então, quais são as queixas? Aliás, essas queixas têm que estar aonde, gente? Com base no que a gente está falando aqui, aonde tem que estar as queixas? Na petição inicial. Na petição inicial. Quais são as queixas? São essas. Né? Ah, mas eu corro o risco do juiz achar que eu estou inventando. O que você vai fazer? A pessoa foi no seu escritório, já ia falar consultório, né? A pessoa foi no seu escritório, você tem uma fichinha de atendimento. Não tem como você atender cliente de direito previdenciário sem ter uma ficha de atendimento. Né? Ele sentou ali na sua frente, falou, estou com isso. Beleza, estou guardando tudo na cabeça aqui, anotou naquele rascunho, né? Aquele bloco todo rabiscado, que atrás está o vencimento da conta que você tem que pagar amanhã, né? Telefone de não sei o que, escola de filho e tal, aí na frente você botou as anotações do processo, aquele papel que vai... Não, você tem que ter a sua ficha de atendimento. A ficha de atendimento, se é benefício por incapacidade, vai ter ali, ó,
O que a pessoa está sentindo? Descrição dos sintomas. Você vai. E no final do atendimento, o que você vai pedir para o seu cliente fazer? Assinar a ficha. Está de acordo com essas informações? Beleza. Então, olha aqui, eu chamo isso de anamnese previdenciária. Tá? E você tem que se resguardar. Porque, infelizmente, com previdência social, você tem um grande número de fraudes. E o primeiro juiz da causa é o advogado. O primeiro juiz da causa é o advogado. Às vezes o advogado é enrolado, junto com o juiz, junto com o INSS ali. Né? O pior inimigo do advogado não é o juiz. O pior inimigo do advogado é o próprio cliente. Né? Então você precisa ali ter a sua estrutura e a sua proteção. Assina, está de acordo? Assina aqui que você está de acordo. São esses os fatos? Assina aqui. São esses os fatos. Você está me trazendo. Que aí eu vou construir a petição com base no que você está me falando. E lembrando, não é só com base no que a pessoa fala, né? Tudo tem que ser provado. Tudo tem que ser provado. Então esses são os sintomas? Beleza. O relatório médico que você está trazendo aqui para mim não está falando desses sintomas. Você volte amanhã, semana que vem, tal, trazendo o relatório, dizendo aqui o que você está sentindo. Tá? Porque não adianta eu chegar para o juiz e dizer que você está sentindo isso tudo, se eu não tenho prova de que você está sentindo isso. Então você traga aqui um relatório dizendo que você está sentindo, que você está apresentando todos esses sintomas. Ah, Fábio, mas aí estamos falando de como peticionar de maneira efetiva. Você pode fazer de outra maneira? Pode. A questão é que aí você vai ter menos chances de ganhar o processo, de proteger o direito do seu cliente. Né? Então vejam lá, você tem ali que construir a sua, você já coloca ali a petição inicial. Queixa que o periciado está apresentando no ato da perícia, você já vai colocar ali que ele vem sentindo aquilo há tanto tempo, conforme os relatórios médicos e conforme a declaração dele. Doença, lesão ou deficiência diagnosticada por ocasião da perícia. Esse é outro ponto fundamental. Eu venho batendo nessa tecla, já falei aqui nas aulas passadas e quero reafirmar. Existe uma diferença enorme entre diagnosticar a doença, a lesão ou uma deficiência, de um lado, e de outro lado, saber se essa doença, se essa lesão ou se essa deficiência geram incapacidade. Existe uma diferença enorme. Se o perito judicial discorda do diagnóstico que o médico da pessoa apresenta, esse é o momento de você chegar para o perito, ou na verdade para o juiz, e impugnar a perícia dizendo: como assim está discordando do diagnóstico? A pessoa tem essa doença, está se tratando dessa doença, como é que o perito vai dizer? Ele tem que explicar muito bem essa história de estar chegando a outro diagnóstico. Outra coisa é o perito identificar que a doença é aquela, mas chegar à conclusão de que aquela doença não gera incapacidade. Percebam a diferença. Esse segundo caso é muito mais difícil de vocês impugnarem. Muito mais difícil de vocês impugnarem. Caso real. Caso real. Julgado também há pouco tempo. Não sei se foi na última ou na outra sessão. A pessoa tem esquizofrenia. Tá? Esquizofrenia. A pessoa tem esquizofrenia, está em tratamento para esquizofrenia, acompanhamento médico no sistema de saúde, está lá com o médico, psiquiatra, acompanhando o caso de esquizofrenia. E o perito, na hora que foi responder a esse quesito aqui, falou o seguinte: queixa do periciano, tristeza, tá.
Diagnóstico: depressão leve. Tem capacidade? Não. Olha o problema, gente. Olha o problema. Só que aí nesse caso a gente anulou a sentença, determinando a realização de nova perícia, porque assim, não dá para dizer que a pessoa não tem esquizofrenia. Para dizer que não tem esquizofrenia, tem que dizer que todos aqueles documentos são falsos. Então tá bom, explica isso muito bem. Mas não dá para você simplesmente falar o seguinte: com aquele monte de documento dizendo que a pessoa tem esquizofrenia, não dá para a perícia judicial chegar nesse quesito e simplesmente falar assim: diagnóstico, depressão leve, e ignorar o diagnóstico do médico assistente. Não dá para fazer isso. A perícia está errada. Ou ela realmente tem esquizofrenia e a perícia deveria se basear nisso, ou ela não tem esquizofrenia, mas aí o perito teria que dizer: olha, analisei, apesar desses documentos, estou verificando aqui que há elementos suficientes para dizer que ela não tem essa doença por isso, por isso, por isso. Agora não dá para o perito chegar, olhar o caso e dizer: não tem esquizofrenia, tem só uma depressão leve. Se você está contrariando o diagnóstico do médico que acompanha a pessoa, você tem que dizer por quê. Muito bem dito. Isso é muito diferente de um caso em que o perito fala o seguinte: olha, o diagnóstico está ok, é esquizofrenia, é isso mesmo, estou partindo do mesmo princípio. Então não estou contrariando o laudo do médico da pessoa, eu tenho esquizofrenia. O médico da pessoa acha que ela não pode trabalhar, eu acho que ela pode. Tá? Então está com esquizofrenia, mas está equilibrado, está tomando medicamento, não está tendo crise, não está tendo nenhuma crise, ilusão, pode trabalhar. Beleza. Esquizofrenia paranoide, mas consegue trabalhar. Olha como é muito mais difícil impugnar essa situação. Tá? Porque ele não está contrariando o relatório médico. E aí o médico assistente pode até achar que a pessoa não tem condição de trabalhar. Mas a pessoa mais habilitada para dizer se tem ou não condição de trabalhar é o perito. E a pessoa mais habilitada para me dizer o que ela tem é o médico dela. Tá? Então, cuidado aqui. Cuidado. E aí, mais uma vez, a pessoa vai para a perícia, o diagnóstico tem que estar na inicial. E o diagnóstico, esse relatório dizendo o que a pessoa tem que estar na mão do segurado quando ele vai para a perícia. Porque eu não posso estar falando isso tudo, aí o segurado vai para a perícia sem nenhum documento. Aí o segurado chega lá e diz: o que você está sentindo? Ele: uma tristeza, uma agonia, assim, não consigo sair de casa direito e tal. É isso que você está sentindo? Aí o perito vai por ali. Às vezes, se você já chega com o relatório: o que você está sentindo? Isso aqui. Mas eu quero que... Tá bom, vou falar, ele vai fazer o exame, ele vai ali. Mas você já tem, o meu diagnóstico do meu médico é esse. Está aqui. Apresenta para o perito ali. Tá? O relatório médico está aqui, esse aqui. Isso é importante, porque o perito ele tem que partir de algum ponto. Da mesma forma que eu digo que a gente tem que o melhor advogado é aquele que mais facilita a vida do juiz, demonstrando ali, mastigando as provas, já mostrando o que está acontecendo, facilitando a realidade, a percepção da realidade. Naquele momento, o perito é auxiliar do juiz. Então você também tem que facilitar a percepção da realidade para aquele perito. Deixar de maneira, quanto mais transparente, melhor. Aliás, cada vez mais eu estou convencido disso. Quanto maior a transparência, melhor. Eu não estou falando... É claro que, como juiz, sempre quero isso. Mas mesmo para o advogado que está ali interessado na defesa de uma das partes, cada vez mais eu estou convencido disso. Quanto mais transparente, melhor. Quanto mais transparente, melhor. Leva as informações. Até porque vocês devem buscar a tutela da pessoa, do direito da pessoa, e não inventar fatos, não é isso? Não criar situações, não contribuir com fraudes, enfim. Então, quanto mais transparência, melhor. Quanto mais transparência, melhor. Ok. Aí aqui, causa provável da doença. Esse é um ponto
também importante até para identificar se existe incapacidade pré-existente ou não. Então, qual é a causa dessa doença? Ela vem da onde? Por quê? Se está relacionada a trabalho ou não? Aí vem a pergunta seguinte, né? Se decorrem ali do trabalho ou não. Tá? Depois, a doença ou essa moléstia ou lesão decorrem, torna o periciado incapacitado? Esse é o ponto. Tá? Esse é o ponto. Só que essa resposta ela tem que vir conectada com todo o restante. O seu desafio, como advogado, é mostrar para o perito, mostrar para o juiz, todo o restante para que essa resposta aqui seja verdadeira. Reflita a realidade. Ele está ou não está incapacitado? Ele está ou não está incapacitado? Tá? Em caso positivo, circunstanciar o fato, aqui ó, com data, não, vem aqui, justificar a resposta descrevendo os elementos sobre os quais baseou a conclusão. Esse é outro ponto, porque, infelizmente, a maior parte das perícias vem com respostas enigmáticas. E você deve insistir para que a resposta não seja enigmática. Aliás, por conta da própria recomendação do CNJ. Né? Está incapacitado? Sim. Está incapacitado? Não. Né? Sim. Não, quer trocar? Parece assim. Às vezes parece isso. Tá? Então explica. Por que que você acha que ele não está incapacitado? Por que que você acha que ele está incapacitado? Tem que dizer. Tem um problema de coluna. Ele trabalha sentado. Tem que dizer. Está incapacitado porque pode ficar sentado durante o programa. Ou então não está incapacitado porque esse problema de coluna o impede de trabalhar em pé. Mas como ele trabalha sentado, ele pode trabalhar. Ele tem que trazer esse dado a mais. Tem que trazer esse dado a mais. Agora, olhando com a realidade, se você chega, veio a perícia negativa para você, aí abre o prazo para impugnação, e aí vem aquela afirmação assim, olha, não está dizendo aqui por que ele considera que está incapacitado ou não. Possivelmente, essa impugnação não vai colar. Você tem que trazer os outros elementos, considerando que o problema de coluna, considerando que as dores vêm, coisas nesse momento, como é que o perito chegou a essa conclusão? Está enigmático, ele tem que esclarecer, porque tudo o mais está conduzindo a uma conclusão contrária a essa que ele chegou. Então ele tem que explicar por quê. Estou impugnando por isso. Essa impugnação ela tem que ser construída dessa forma, olhando os outros elementos, e não simplesmente, a perícia foi contrária, ele tem que explicar melhor. No fundo, ele tem sempre que explicar, só que se for só assim, não vai colar a impugnação. Tem que trabalhar mais. Trabalhando mais já vai ser difícil. Trabalhando mais já vai ser difícil. Tá? Então, você tem que, se trabalhando menos, vai ser mais difícil ainda. Tá? É muito complicado para o juiz julgar contra o laudo. Então, você tem que mostrar os elementos. Porque você tem uma prova forte ali. Então, é muito complicado você julgar contra o laudo. Aí vem, aí vem o papel do advogado, trazer para o juiz os elementos que demonstrem que aquele laudo está errado. Ou pelo menos que outra perícia deve ser feita. Tá? Vamos lá. Aí a gente tem aqui. Ó. Sendo positiva a resposta ao quesito anterior, a incapacidade do periciado é de natureza permanente ou temporária, parcial ou total. Aqui é a definição se nós vamos ter auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez.
né? Auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. E aí, mais uma vez, tudo aquilo que a gente fala sobre a atividade que a pessoa desenvolve, escolaridade, experiência pretérita, vai entrar aqui. Vai entrar aqui. Então você tem que... Ele fala, não, olha, ela é parcial. É uma incapacidade permanente, porém parcial. Se é permanente, porém parcial, não vai ter aposentadoria por invalidez, vai ter auxílio-doença e a pessoa vai ser encaminhada para reabilitação profissional, né, para análise da reabilitação profissional. Meus amigos, aí você olha aquela perícia e fica feliz da vida, beleza, vai conseguir o benefício. Ilusão, olha o problema. Tem que olhar mais. Porque aí o INSS vai pegar aquilo ali, vai dizer, bom, temos uma condenação a pagar auxílio-doença. E o encaminhamento para reabilitação profissional. Ok, pague ali os mesezinhos de auxílio-doença, vamos mandar para análise da reabilitação profissional. Aí chega lá na reabilitação profissional, o sujeito olha, sabe aquele curso de eletrônica da década de 70? Pois é, ele vai assim, ele não precisa de nenhum outro curso. Ele já tem o curso de eletrônica da época da década de 70, então a gente já pode cessar o benefício agora, porque ele já está apto a exercer outra atividade. Ele trabalhava na construção civil, não pode carregar peso. Mas, aqui ó, ele já é técnico em eletrônica. Então pode cessar o benefício agora. Aí você ficou um tempão lutando na justiça, ganhou, mas não levou. Porque você, às vezes, esqueceu, ficou feliz com o resultado. Pô, beleza, garantia auxílio-doença, até encaminhamento para reabilitação profissional. Aquela reabilitação vai ser assim, ó. Vai ter que ajuizar nova ação para questionar. Tá? Você já poderia ter resolvido aqui. Fala, olha, deixa claro que nessa reabilitação profissional, você não tem, essas aptidões antigas não podem ser consideradas. E mais, olha só, tema 177, dos representativos de controvérsia da TNU. Tema 177 dos representativos de controvérsia da TNU. A TNU disse o seguinte, quando ficar constatada incapacidade parcial e permanente, a sentença não pode já definir uma condenação automática para aposentadoria por invalidez em caso de não ser viável a reabilitação. Não pode ter assim. A sentença não pode fazer o seguinte, olha, encaminhe para reabilitação e se não for possível, já fica condenado o INSS à aposentadoria por invalidez. Não dá para fazer isso, né? Senão ficaria uma condenação condicional. Não tem como fazer isso. O INSS tem que avaliar os requisitos para reabilitação, mas olha o detalhe importante. O INSS tem que partir da premissa de que a pessoa está permanentemente incapacitada para aquela atividade. Esse é um ponto que eu tenho que destacar com vocês, porque vocês têm que tomar muito cuidado, principalmente com acordo, Olha só, quando a pessoa é encaminhada para reabilitação profissional, a reabilitação profissional não necessariamente é a pessoa fazer um novo curso para aprender uma nova profissão. Isso é um dos resultados da reabilitação, que é a reprofissionalização. Mas no processo de reabilitação profissional, ao prestar esse serviço, o INSS pode chegar à conclusão que a pessoa já tem condição de exercer outra atividade, mesmo sem fazer um novo curso. Ok? Então, como é que acontece? O serviço de reabilitação profissional começa com uma perícia médica. Aí a perícia médica vai identificar, ele está aqui realmente incapacitado, o que ele pode fazer, não pode fazer a atividade dele, ele pode fazer essas outras aqui e tal, e você já identifica e tenta encaminhar, então, para ver se ele consegue exercer uma das outras atividades.
Se ele já tem formação, se não tiver, vamos gerar essa formação para ele. Tá. O que o INSS faz, às vezes até em propostas de acordo? Peguei um caso desse outro dia para julgar, fiquei irritadíssimo com a postura do INSS. Olha só que coisa. A perícia judicial constatou incapacidade parcial e permanente. O INSS foi lá, proposta de acordo. Auxílio-doença e encaminhamento do segurado para avaliação da possibilidade de reabilitação profissional. A pessoa concordou. Feliz da vida, né? Auxílio-doença até a reabilitação, maravilha, vida resolvida, vai para outra profissão depois. O juiz homologou o acordo. Na semana seguinte, a pessoa foi no INSS. Foi convocado. Foi no INSS para reabilitação. O INSS, na perícia inicial do processo de reabilitação, falou o seguinte: não está incapacitado para a sua atividade, não está apto à reabilitação profissional, não vai entrar no programa de reabilitação profissional, porque não está incapacitado. O que é isso? Tremenda má-fé, não é? Porque se você faz um acordo dizendo que tem uma incapacidade, se você faz um acordo dizendo que vou conceder e vou encaminhar para processo de reabilitação profissional, você não pode, no processo de reabilitação profissional, dizer que ele não está incapacitado para a atividade habitual dele, que gerou o processo. Então, o que faz a TNU nesse tema 177? Diz o seguinte: o juiz, ao determinar ali a reabilitação profissional, ele não pode chegar ao ponto de dizer o seguinte: vai reprofissionalizar e tal, vai ser profissão X, vai ser profissão Y, nada disso. Porque, na verdade, a reabilitação profissional é um processo complexo, demorado, multiprofissional. Mas também o INSS não pode voltar a dizer se a pessoa está capacitada ou incapacitada, porque a conclusão do processo judicial foi: ele está incapacitado para a sua atividade. Então, lá no tema 177, a TNU diz: o INSS, nesse caso, tem que partir da premissa da incapacidade parcial e permanente. Então, ele está permanentemente capacitado para o exercício da sua atividade. Isso não pode entrar mais em discussão. Aí, quando você for fazer um acordo com o INSS, se ele estiver encaminhando para reabilitação, fala nos termos da tese fixada no tema 177 dos representativos de controvérsia da TNU. Já coloca isso. Tá? Para dizer, ó, a existência de incapacidade aqui já está sendo reconhecida pelo INSS. Lá na reabilitação profissional, você tem que considerar agora outros elementos. Mas não dá para dizer que ele pode trabalhar na atividade dele. Tem que colocar isso. Tá? O juiz sentenciou falando: olha, quero reabilitação, encaminhe para avaliação da reabilitação profissional, embargue de declaração, trazendo o tema 177. Excelência, ó, só para esclarecer, o INSS, para que a sentença esclareça que o INSS não pode dizer que a pessoa está capacitada para a atividade habitual. Tá? Então, cuidado, senão é vitória de pirro. Você ganha e não leva. Tá? Vamos lá. Data provável do início da doença. Veja que não é da incapacidade. Data provável da doença. Depois que vem data de início da incapacidade. A diferença que vai servir aqui para várias coisas, especialmente para dispensa de carência. Olha só. Lembrem disso. Tá? Vocês devem estar lembrados, há 2 aulas atrás, quando estávamos falando do auxílio-doença e tratamos da carência. Vocês sabem que a carência para esses benefícios é de 12 contribuições mensais,
mas ela é dispensada em algumas hipóteses, quando a incapacidade vem de acidente, doença profissional, doença do trabalho, ou de uma das doenças do artigo 151 da Lei 8.213. Né? Então, se a incapacidade advém de uma das doenças do artigo 151, câncer, AIDS, hanseníase, enfim, nefropatia grave, cardiopatia grave, tem lá várias doenças. Se a incapacidade decorre de uma dessas doenças, eu dispenso a carência, mas só se a doença for posterior à filiação. Só se a doença for posterior à filiação. Aí se você já sabe que a doença é anterior à filiação, e a pessoa ficou incapaz, tem que saber que vai ser exigida a carência. Ah, mas ele ficou incapacitado por causa de um câncer. Mas o câncer é anterior à filiação? Tem carência. Ele só ficou incapacitado depois. Ele só ficou incapacitado depois. Mas a causa da incapacidade, a doença que gerou a incapacidade é anterior. Tem problema? Não, pode ter direito ao benefício. Eu posso ter uma doença anterior, mas não é pré-existente a incapacidade, porque a minha incapacidade decorre do agravamento, da progressão dessa doença. Ok. Só que eu tenho que preencher a carência. Tem que ter 12 contribuições mensais. Tem que ter 12 contribuições mensais. Tá? Ô Fábio, mas aí tem discussão sobre o início da incapacidade. Porque o infeliz do perito ficou com pena do segurado. Né? Olha só que coisa, né? O perito ficou com pena do segurado. Aí disse, está incapacitado? Tá, tadinho. Está incapacitado desde lá de trás. Né? Aí o sujeito está ali, ó, trabalhando há 5 anos, lutando contra a doença e trabalhando há 5 anos. Só que agora não consegue mais trabalhar, ficou incapacitado agora. Aí vem o perito e fala, poxa, tadinho, está lutando contra a doença há tanto tempo, está incapacitado desde lá de trás, está incapacitado ali há um tempão. Aí coloca que ele está incapacitado desde lá de trás, só que lá atrás ele não tinha qualidade de segurado, ele não tinha preenchido a carência. Tá. Aí vem o INSS, tese de defesa, incapacidade pré-existente. O perito está dizendo que ele está incapacitado desde lá de trás. Aí qual é a melhor forma de você se defender disso, gente? Qual é a melhor estratégia de você se defender disso? E mostrar que isso não é verdade. Ele trabalhava. E aí você tem que provar que ele trabalhava. Você tem que provar que ele não só pagou contribuições, né? Porque ele pode estar querendo burlar a norma. Pagou as contribuições já sem ter condição de trabalhar. Mas se você falar, não, ele não pagou só a contribuição, ele efetivamente trabalhou. Olha aqui, todo o trabalho que ele realizou nesse período. Tanto há um equívoco no perito, o perito foi diligente e tal, buscou preservar o segurado, só que a verdade é que a pessoa tinha condição de trabalhar, não só tinha, como trabalhou de verdade. Só depois do agravamento que ele não consegue mais, mas naquela época ele estava trabalhando. E aí eu vou mostrar o seguinte, não é só a carteira de trabalho assinada, não é só carnê do INSS, eu vou provar que a pessoa trabalhou, e não que ele tem documento do trabalho, vou provar que ela trabalhou. Tá? Ó, estava ali, ó, ele era jardineiro. Aqui os recibos dos lugares que ele fazia, que ele trabalhava. Tá? Aqui, ó, ele comprava produtos aqui, tem nota fiscal do produto do jardim, tá aqui. Eu vou juntar isso tudo, vou trabalhar demonstrar essa prova. Tá? Vamos lá. Continuando. E aí, as perguntas seguintes são para trabalhar essa questão do início da incapacidade. Olha só, data provável do início da incapacidade. A incapacidade remonta à data de início da doença ou decorre de agravamento ou progressão? Depois, é possível afirmar se havia incapacidade entre a data do indeferimento ou da cessação dos benefícios administrativos e a data da realização da perícia judicial? Se possível,
justificar apontando os elementos para esta conclusão. Então, ali, ó, entre o momento em que o INSS cessou o benefício ou indeferiu o benefício e a data da perícia, nesse momento, havia incapacidade ou não havia? Aí vem o perito judicial e diz, olha, não dá para afirmar se a pessoa tinha incapacidade ou não. Estou afirmando que agora ele tinha. Aí o que você tem que fazer? Vamos lá. O INSS reconheceu a incapacidade até um determinado momento. O perito está reconhecendo a incapacidade daqui para frente. Vamos trabalhar com bom senso. Nesse interregno aqui. O perito está dizendo que não tem como reconhecer. Aí vem a argumentação, gente. Vem a argumentação. Vem você chegar e falar, olha, é uma doença crônica. Como é que ele estava incapacitado lá, ele está incapacitado aqui, e nesse meio, milagrosamente, ele estava com possibilidade de trabalhar? Aí a argumentação é trazer para o convencimento. Né? Agora, não, é uma doença que tem crises. Você vai ter um desafio maior. A doença, ela tem momentos de crise que a pessoa não consegue trabalhar. Nesse caso, já vai ser mais difícil você provar. Agora, se você mostrar as características dessa doença, é uma dor constante. Ele não tem força nos braços, não tem. Então, não é possível que só nesse buraco aqui ele. Então nós vamos, já falei isso para vocês também, trabalhar com a teoria da presunção de continuidade do estado incapacitante, do estado de incapacidade. Tese chancelada pela TNU, né? Presunção de continuidade do estado incapacitante. Trouxe para vocês também quando a gente estava discutindo auxílio-doença. Fechado? Vamos seguir só até aqui. Ó. Concluindo que a incapacidade parcial e permanente é possível afirmar se o periciado está apto para o exercício de outra atividade profissional ou para a reabilitação. Qual atividade? Qual é o cuidado que a gente tem que ter aqui? Essa pergunta não é para o médico perito responder se a pessoa já tem formação profissional para outra atividade, se ele tem condições sociais de desenvolver outra atividade, é se ele tem condição clínica de exercer outra atividade. As condições sociais e as condições pessoais vocês vão trabalhar. Esse é o problema, porque às vezes o médico vem aqui baseado nas condições sociais e pessoais, mas a pergunta é, tá, ele não pode trabalhar carregando peso, mas se for uma atividade leve, ele pode ou não pode trabalhar? É isso que tem que ser questionado aqui, esse é o ponto que o médico perito tem que trazer, tá? Olha lá, outro ponto, quais são os exames clínicos, laudos e elementos considerados para a presente conclusão? Meus amigos, vejam só, facilita muito se você já tiver na sua petição e depois você pode pegar esse trecho da petição e entregar para o seu cliente, para ele levar para a perícia. Essa informação aqui. Então, a tomografia tal indica isso. O relatório tal indica aquilo. O raio-x indica isso. Então, você já faz um indicativo. Já facilita, já mastiga, né? E você entrega. Vamos lidar com a realidade? Tem uma coisa que não é boa, mas acontece. Perito judicial fazendo um monte de perícia no mesmo dia. Isso é ruim, isso não é bom, está errado. Mas acontece aquele monte de perícia no mesmo dia. Tá? Então a gente tem que lidar com a realidade, não é? Tem que tentar corrigir. E está sendo feito, tem um esforço para corrigir, mas ainda acontece em alguns lugares. Então, o que nós vamos ter aqui? Aquela perícia, às vezes, vai ser feita no volume, na correria. Se você apresenta algo que facilita a percepção da realidade, vai ajudar. Tá? Então, ó, já estou trazendo aqui o relatóriozinho, já dizendo cada exame, o que tem, está aqui. Ó. Tá aqui.
seu perito? Está aqui. Ah, eu não vou poder, não vou entrar, não vai deixar, não sei o quê. Está na mão do seu cliente. Ó, o advogado pediu para te entregar. Ah, não vou aceitar. Você está fazendo a sua parte. Tá entendendo? Essa petição, fazendo nada demais, né? Está pegando a sua petição, que está nos autos do processo, e está levando impressa para entregar. É isso que eu estou falando. Tá? Aquela petição, você já peticiona até antes da perícia. Ó, tá aqui, ó, fazendo essa relação. Tá aqui. Pegando essa petição e entregando para o perito. Não é trazer nenhum elemento novo, coisas escondidas, nada disso. São os elementos dos autos que você está peticionando e aquela petição já está nos autos e você está uma espécie... Você não apresenta memoriais antes do julgamento do recurso? Meus amigos, talvez o momento mais importante do processo de benefício por incapacidade seja a perícia. Talvez ali vai decidir o futuro do processo. Então, da mesma forma que você apresenta memoriais para o juiz antes da sustentação oral que você vai fazer no dia do julgamento do recurso lá, você também pode apresentar uma espécie de memorial para o perito. Aconselho que você peticione nos autos com aqueles documentos e depois só imprima a petição e leve para a perícia. Tá? Ó, tá apresentando... Não, esse documento, essa petição está nos autos. Estou só entregando a via impressa aqui. Só isso. Tá? Vai ter perito que vai achar que não tem que pegar aquele papel. Vai ter perito que vai achar que o papel está ajudando. Vai ter perito que vai ignorar. Mas o fato é que você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. Tá? Muito bem. Outro ponto, olha só. Quais os exames clínicos? Depois, o periciado está realizando o tratamento? Qual a previsão? Isso aqui, vocês não sabem como isso ajuda. Principalmente nos casos do pente fino. Porque, olha só que estranho. A pessoa, há 10 anos atrás, teve concedido o benefício. Aí agora o benefício foi cessado. Nas suas provas, tem um vácuo de 10 anos de relatórios médicos. Tem aquele que gerou o benefício lá atrás, e tem agora, depois da cessação, um laudo dizendo que ele está incapacitado. Mas se ele está incapacitado, o que ele fez nesses 10 anos? Nenhum tratamento, não aconteceu nada nesses 10 anos? Então, você mostrar que ao longo desse período que ele recebeu o benefício, ele teve que se tratar, ele foi ao médico, isso é importante, trazer o prontuário. Porque senão fica uma coisa muito assim... Ah, tá bom, lá atrás agora vem um médico dizendo que ele está incapacitado, mas será que ficou 10 anos recebendo aposentadoria por invalidez? E não teve atendimento médico nesse período, não aconteceu nada. Se foi isso, explica o motivo. Tá? Agora, não deixe essa informação no vazio, assim. Ah, não, foi isso mesmo, porque na verdade a condição de saúde dele não tem tratamento mesmo, não tem como, ele não consegue trabalhar. Explica. Agora, foi para o tratamento, estava no médico, possivelmente é o que aconteceu, a pessoa está indo ao médico, só que aquele documento não veio para os autos. Aí isso vai contra a pessoa. Porque o mais dramático é isso, né? Às vezes está lá, tem acesso ao documento, mas não junta no processo. Não traz. Ele está, esses 10 anos, ele está indo a médico à beça. Olha aqui, quanto que ele gasta de remédio aqui, consulta, prescrição, tudo aqui. Junta, gente, junta tudo de maneira organizada. Não a bagunça nos autos, mas junta de maneira organizada. Tá? Vamos lá. E aí, para DCB, né, possível estimar qual o tempo de eventual tratamento necessário para que o segurado recupere ou tenha condição de voltar a exercer o trabalho habitual. Esse é outro ponto que, às vezes, você tem que trabalhar melhor.
Às vezes o perito diz o seguinte: olha, a situação é muito grave, não tem como eu definir um prazo. Péssimo para você. Né? Às vezes o perito coloca aquilo no sentido de dizer: é quase permanente. É quase permanente. Não tem como eu definir um prazo porque é quase permanente isso. Não dá para dizer que é permanente porque talvez ele se recupere ali, mas... Só que se vier dessa forma, se vier escrito que não tem como definir o prazo, qual é o grande risco que você corre? 120 dias. O grande risco que você corre é que, quando não tem como definir o prazo, a lei coloca 120 dias. Só que o sentido que o perito está querendo dar ali é outro. O sentido que o perito está querendo dar ali é: olha, não tem como eu definir porque é possível, talvez ele nem se recupere. E aí você bota 120 dias e fica curto demais. Você pode até resolver isso com uma aquisitação específica, não é? Você pode dizer, ó, considera que a incapacidade é temporária? Tem como definir um prazo? Aí fala, não tem. Mas aí você pode colocar assim, ó, considerando, em menos de 12 meses ele está recuperado? Em menos de 24 meses ele está recuperado? Em menos de 6 meses ele está recuperado? Que aí você está dando ali uma diretriz para o perito responder. Fala, ó, não sei quanto, mas em menos de 1 ano ele não está recuperado. Beleza. Aí o juiz já tem material para, na hora de fixar DCB, fixar em 1 ano. Fixar em 1 ano. Tá. Porque se vier a sentença dizendo que não vai fixar DCB, a tendência é ser reformada. A tendência é ser reformada. A não ser que seja caso de reabilitação profissional. Então você tem que ter esse parâmetro. Tem que ter esse parâmetro. Então cuidado. Veio o laudo dizendo não tem como, questione isso, ó, não tem como, tudo bem, mas o que o perito está querendo dizer é que não tem como por conta já do grau quase definitivo dessa incapacidade. Então não fez o quesito antes, quesito suplementar. Então que esclareça se dentro do período de 12 meses ele acha que tem condição dele se recuperar, dentro do período de 6 meses. Tá. Tudo bem? Porque faz muita diferença, gente. Se bota 120 dias contado da perícia, pode ser que o processo acabe e a pessoa já sem benefício. Aí você lutou, na verdade vai ficar aquela sensação, sabe quando o time de futebol ganha a partida, mas não se classifica? Fica aquela sensação ruim, assim, né? Você ganha o processo, mas chega no final, o benefício já acabou. Não dá nem para comemorar, né? Tá? Fechado? Então, olha só. Depois, mais esclarecimentos e pode afirmar se existe qualquer indício ou sinais de dissimulação por parte do segurado. Esses são os quesitos para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Tudo bem? Vamos tomar um café e a gente já volta.